Plutarco, Obras Morais, O Banquete dos Sete Sábios, nota prévia. Para a tradução, use-se a edição crítica estabelecida por W.R. Paton, Leipzig, Taubner, 1974. Capítulo 1. Não há dúvida, Nicarco, de que o tempo futuro irá lançar muitas trevas e uma completa obscuridade sobre os acontecimentos, se mesmo agora, para fatos próximos e ainda frescos. Se inventam falsos relatos que ainda assim granjeiam crédito. Com efeito, é para começar, e para começar, não foram apenas 7 que se reuniram em banquete, conforme vos terão contado, mas sim mais do que o dobro dessas pessoas, comigo incluído, já que sou íntimo de Periandro, em virtude de meu mestre, e era também anfitrião de Tales, pois este sábio estanciava então em minha casa, segundo instruções de Periandro. Por outro lado, a pessoa que vos relatou conversas não o fez com exatidão, pois, ao que parece, não terá sequer participado do encontro em questão. Em todo caso, já que temos bastante vagar, e a minha idade avançada também não dá grandes garantias de que possa adiar mais o relato, vou contar-vos tudo desde o início, aproveitando o vosso desejo de ouvir. 2. Ora Periandro havia organizado a recepção não na cidade, mas antes na sala de banquete de Lequeu, junto ao templo de Afrodite, em cuja honra se tinha feito um sacrifício. Com efeito, depois de sua relação incestuosa com a própria mãe, que a levou ao suicídio voluntário, ele não havia dedicado mais sacrifícios a Afrodite, sendo agora a primeira vez que, na sequência de uns sonhos tidos por Melissa, Periandro se dedicara a honrar e a venerar a deusa. Pois fora à disposição de cada um dos convidados um carro puxado por uma parelha de cavalos, devidamente equipado. Com efeito, estávamos em pleno verão, e a poeira e o tumulto ocupavam toda a estrada até o mar. Devido à enorme afluência de viaturas e de pessoas, Tales, porém, ao ver a carruagem ao pé da entrada, esboçou um sorriso e mandou-a embora. Pusemos-nos, então, a caminhar tranquilamente através dos campos, depois de nos termos desviado da estrada principal. Havia se juntado a nós um terceiro elemento, Niloxeno de Naucrates, pessoa de caráter afável, que fizera amizade com Solo e Tales, no Egito. Acontecia ser esta a segunda vez que Niloxeno era enviado ao encontro de Bias, por razões que ele mesmo desconhecia, embora suspeitasse que tivessem que ver com um segundo problema que lhe vinha apresentar, em carta selada. Com efeito, recebera instruções para, no caso de Bias se negar a responder, mostrar a carta aos mais sábios entre os helenos. É por mim uma grande sorte, comentou Niloxeno, encontrar-vos todos aqui reunidos e, como podes ver, até levo comigo a carta para o banquete. Ao mesmo tempo, ia-nos mostrando a missiva, mas Tales retorquiu-lhe entre sorrisos. Se alguma coisa não bate certo, corre de novo até Priene, Bias. Encontrará certamente uma solução para esse problema, da mesma forma que a encontrou já da primeira vez. Mas qual era então a primeira questão? Inquiri eu. O faraó enviou a Bias uma vítima sacrificial, esclareceu Tales, com instruções para ele separar e enviar-lhe de volta a pior e a melhor parte da carne. Ora, o nosso amigo encontrou uma engenhosa e inteligente solução para o problema,
ao remeter-lhe a língua que havia cortado. Daqui provém, evidentemente, a fama e respeito de que goza. Não é só por tal motivo, acrescentou Niloxeno, mas também porque, ao contrário de vós, ele não receia privar com monarcas e de ser conhecido por isso mesmo. Aliás, também tu forneces muitos motivos para despertar a admiração de meu mestre, embora ele aprecie, em especial, a forma como conseguiste medir a pirâmide. De fato, sem grandes canseiras e sem recorrer a qualquer instrumento, colocastes apenas o bastão em pé no limite da sombra projetada pela pirâmide, de forma a desenhar 2 triângulos com a tangente de um mesmo raio de sol, conseguindo assim demonstrar que a pirâmide estabelecia com o bastão a mesma relação que a sombra da primeira estabelecia com a sombra do segundo. Em todo caso, e como antes disse, foste acusado de não gostarem dos reis e chegarem mesmo aos ouvidos do meu senhor certos comentários teus insolentes a respeito dos tiranos. Com efeito, quando Malpágoras de Iônia te perguntou qual era a coisa mais incrível que já tivestes visto, deste-lhe a seguinte resposta: um tirano que chegasse a velho. Noutra ocasião, durante um banquete, quando a conversa derivou para os animais, afirmastes que o tirano era o pior dos animais selvagens, enquanto o adulador o era entre os animais domésticos. Ora, se bem que os reis pretendem ser muito diferentes dos tiranos, o certo é que não houve em tais comentários de bom grado. Na realidade, esclareceu Tales, essa observação até foi feita por Pitaco e Micilo, certa ocasião em tom de brincadeira. Eu disse é que ficaria espantado se visse não um tirano, mas ante um comandante de barco que chegasse a velho. Quanto a esta mudança de termos, aconteceu-me como aquele rapaz que pretendia bater no cão e bateu na madrasta, fazendo depois o seguinte comentário: também não está tão mal assim. Por isso mesmo, Solon sempre me pareceu particularmente sábio, ao não aceitar tornar-se tirano. E Pitaco, se não tivesse parado pela experiência da monarquia, também não teria dito que é difícil ser uma pessoa de bem. Já Periandro, segundo parece, embora tenha chegado a tirano, como quem apanha uma doença hereditária, não se está a sair mal, graças às salutares companhias, ao menos até agora, e ao convívio com pessoas de bom senso, que atrai para junto de si, em lugar de seguir as indicações que lhe dá o meu concidadão Tracíbulo, de que deve cortar as pontas mais altas. Na realidade, não existe nenhuma diferença entre o lavrador que prefere colher joio e passarada em lugar de trigo e cevada, e um tirano que deseja governar sobre escravos em vez de fazer sobre homens livres. De fato, como contrapartida por tantos incômodos, o exercício do poder apresenta uma vantagem somente, que é a honra e a fama, no caso de os chefes governarem sobre homens excelentes, sendo melhores do que eles, gozando ainda a reputação de ultrapassarem a grandeza de súditos igualmente valorosos. Porém, os que apreciam a segurança sem curarem do prestígio deveriam, ora, comandar manada de carneiros, cavalos e bois, mas não homens. Mas já basta deste assunto, continuou o mesmo Tales, pois este vosso visitante levou a conversa para matérias muito desviadas, e nós, assim, acabamos por descurar a preocupação de buscar temas ajustados a quem se dirige para um banquete. Ou julgas tu que, tal como há diligências próprias de anfitrião, não há também preparativos que cabem ao convidado? Com efeito, os sibaritas, segundo parece, enviam os convites às senhoras com antecedência de 1 ano, a fim de elas terem tempo de se apresentarem no banquete com os vestidos e as joias mais convenientes. Ora, quanto a mim, a verdadeira preparação para quem deseja participar no banquete
como deve ser, exige muito mais tempo, pois é bem mais difícil encontrar o ornamento adequado ao espírito do que um adorno supérfluo e inútil para o corpo. Na verdade, quem possui discernimento não vai para um banquete levando-se a si mesmo como se for um vaso para encher, mas antes para conversar a sério e a brincar, para ouvir e para falar de acordo com o que a ocasião sugerir aos participantes. Se a companhia de uns e de outros se revelar agradável, com efeito, se um prato é mau, podemos recusá-los, e se o vinho é fraco, podemos recorrer à água da fonte. No entanto, se um convívio provoca dores de cabeça, se é insuportável e grosseiro, nesse caso destrói e estraga o prazer de qualquer bebida e comida, ou mesmo de qualquer músico. Além disso, não há maneira de conseguir vomitar a causa de tamanha repugnância. Com efeito, no caso de algumas pessoas, a sua antipatia para com os outros mantém-se pela vida fora, como um amargo de boca, decorrente da insolência ou da cólera provocada pelo vinho. Por isso, Quilom agiu muito bem, pois, embora fosse convidado ontem, não confirmou a presença antes de conhecer o nome de cada um dos comensais. Comentava ele, com efeito, que é preciso aguentar a ignorância de um companheiro de cabine ou de tenda, durante uma viagem ou campanha militar. Mas ir misturar-se ao acaso com companheiros de banquete não é coisa própria de quem tenha bom senso. Os egípcios cultivam o acertado costume de levar para os banquetes um esqueleto, que mostram depois aos convivas, exortando-os a lembrar-se de que em breve serão como ele. E se bem que a presença deste comensal seja incômoda e pouco adaptada às circunstâncias, tem ainda assim alguma utilidade, pois não os incita à bebida e à folgança, mas antes à amizade e ao mútuo afeto, dissuadindo-os de se desgastarem muito em grandes contendas, quando é tão curta a duração desta vida. Legal, bonito. 3. E no meio destas conversas, lá fizemos o caminho, até chegarmos diante da casa. Tales não estava interessado em tomar banho, pois já nos tínhamos ungido com óleo. E assim foi antes percorrer e inspecionar as pistas de corrida, as salas de treino e os bosques junto do mar. Primorosamente cuidado. Procedia assim, não porque se deixasse impressionar grandemente por qualquer dessas coisas, mas para não dar a entender que desdenhava, com altivez, da munificência de Periandro. Quanto aos restantes convidados, à medida que se houvesse ungido com óleo ou lavado, iam sendo conduzidos pelos servos até a sala de jantar, através do pórtico. Anacarses estava sentado sob esse mesmo pórtico, e à sua frente encontrava-se uma menina em pé, que lhe penteava a cabeleira com as mãos. Entretanto, a jovem correu para junto de Tales com muita familiaridade. Este beijou-a e comentou a sorrir: vá lá a tratar de alindar este visitante estrangeiro, para que o seu aspecto não nos infunda receio nem tenha um ar tão selvagem, quando ele é, na verdade, uma pessoa bem civilizada. Quando procurei inteirar-me sobre a identidade daquela menina, ele retorquiu: pois então não conheces a sábia e famosa Elmetes? É esta a alcunha que lhe dá o pai, já que a maioria das pessoas a conhecem antes pelo nome de Cleobulina, que lhe vem do lado paterno. Imagino que estejas a louvar a capacidade desta rapariga, atalhou Niloxeno, em atenção à habilidade e agudeza de seus enigmas. Com efeito, algumas das adivinhas de sua autoria chegaram mesmo até ao Egito. De forma alguma, respondeu Tales. Os enigmas são apenas uma espécie de jogos de dados, de que ela se serve para brincar em determinado momento, e que lança aos companheiros de ocasião. Na verdade, ela possui uma inteligência notável, uma apurada sensibilidade
política e um caráter generoso que faz de seu pai um governante mais afável para com os concidadãos e mais democrático. Certo, retorquiu Niloxeno. Isso torna-se evidente para quem reparar na sua simplicidade e desafectação. Mas por que motivo dispensa ela tão carinhosos cuidados a Anacársis? Porque é um homem ponderado e muito sabedor, explicou Tales. Para mais, também lhe ensinou generosamente e de bom grado a dieta alimentar e as purificações a que os cidas recorrem para tratar as maleitas. Imagino, aliás, que, no preciso momento em que o rodeia com estes cuidados, ela estará a aprofundar os conhecimentos ao dialogar com Anacársis. Já nos encontrávamos próximos da sala de jantar, quando veio ao nosso encontro Alexidemo de Mileto, um filho ilegítimo do tirano Trasíbulo. Estava de saída e com ar agitado, ao mesmo tempo que falava em tom colérico consigo mesmo, sem que nos percebêssemos nada do que dizia. Assim que deu pela presença de Tales, conteve pouco ânimo, estacou e disse: que afronta acaba de nos fazer Periandro. Não me deixe embarcar como era minha intenção, mas antes instou comigo a que ficasse para jantar. Porém, quando compareci no banquete, atribuiu-me um posto indigno, dando preferência a eólios e a insulares, ou seja, a toda a gente, sobre Trasíbulo. Com efeito, é bem evidente que ele quis enxovalhar e desprezar a mim, a pessoa que me enviou. Portanto, Trasíbulo, a fim de mostrar que não tem respeito por ele. E então replicou Tales: recearás tu, porventura, a sorte atribuída pelos egípcios aos astros, que, segundo eles, se tornam melhores ou piores do que eram antes, de acordo com a posição mais elevada ou mais baixa que ocupam nas regiões celestes que estejam a atravessar. Julgarás que também contigo se registrará um obscurecimento ou abaixamento, só por causa de um posto. E serás tu inferior àquele espartano que, tendo sido relegado pelo responsável para a última posição no coro, comentou: encontraste uma bela maneira de dignificar também este lugar. Quando nos é designado um posto, continuou Tales, não interessa tentar saber quem foi colocado antes de nós, mas antes procurar a melhor forma de nos tornarmos agradáveis aos nossos vizinhos, a fim de neles mesmos buscarmos de imediato um ponto de partida e de apoio para a amizade. Aliás, logo o encontraremos, pois, em vez de permanecermos de mau humor, ficaremos satisfeitos por estarmos na companhia daquelas pessoas. Na verdade, quem desconsidera o lugar que ocupa a mesa, desconsidera mais o comensal seu vizinho do que a pessoa que o convidou, tornando-se odioso a ambos. Esses comentários não passam de simples palavras, contrapôs Alexidemo. Eu também vejo que vós, os sábios, também procurais com todo o empenho alcançar honrarias. E com isso passou ao nosso lado e foi-se embora. Tales virou-se então para nós, que estávamos atônitos ainda com a extravagância do sujeito, e explicou: estes excessos e este desvario estão na sua natureza. De fato, era ele ainda um rapazinho quando ofereceram a Trasíbulo um perfume precioso. Ora, ele deitou-se num grande vaso para refrescar a bebida, juntou-lhe vinho puro e bebeu tudo, atraindo sobre si o ódio de Trasíbulo, em vez de amizade. Depois desse episódio, veio ao nosso encontro um servo com as seguintes instruções: Periandro pede-te que venhas, na companhia de Tales, que também aqui se encontra presente, examinar o que lhe trouxeram mesmo agora, para ver se é uma coisa sem importância ou se, pelo contrário, se trata de um sinal ou presságio. Em todo caso, ele parece ter ficado bastante perturbado, por achar que talvez seja uma forma de contaminação que pode manchar o sacrifício. Entretanto,
O servo conduziu-nos até um dos aposentos dispostos em redor do jardim. No interior, um rapazito com aparência de pastor, ainda imberbe, e de ar nada desagradável, desdobrou um manto de couro e mostrou-nos uma criatura recém-nascida, que fora parida por uma égua, segundo ele. Tinha aspecto humano na parte de cima do corpo, até a altura do pescoço e dos braços. Na parte restante, possuía forma equina, e a voz assemelhava-se aos vagidos de uma criança acabada de nascer. Deus nos guarde! Exclamou Milosheno, ao mesmo tempo que desviava o olhar. Tales, porém, demorou-se bastante tempo a contemplar o recém-nascido. Abriu finalmente um sorriso em minha direção, pois costumava brincar sempre comigo por causa da minha arte, e disse: certamente, Diócles, já pensas em iniciar as purificações e dar trabalho às divindades apotropaicas, como se tivesse acontecido algum mal pavoroso e extraordinário. E por que não? Respondi eu. Em boa verdade, Tales, estamos perante um sinal de agitação e desentendimento, e receio bem que alastre a esposa e a descendência de Periandro, antes mesmo de ser expiada a primeira ofensa que irritou a deusa, dado que ela manifesta sua cólera pela segunda vez, conforme pode constatar. Perante essas palavras, Tales nada proferiu, optando antes por afastar-se a sorrir. Periandro veio esperar-nos junto da porta, a fim de saber qual era a nossa opinião sobre o que tínhamos visto. Tales deixou-me, então, de lado e pegou na mão dele, dizendo: quanto aos conselhos de Diócles, poderás cumpri-los com calma. Pela minha parte, recomendo somente que não ponha pastores tão jovens a tomar conta de éguas, ou então que trates de lhes arranjar mulher. Na verdade, a mim pareceu-me que Periandro ficou muito satisfeito ao ouvir essas advertências. Com efeito, não só desatou a rir, como rodeou Tales com os braços e o apertou animosamente contra si. Penso, aliás, Diócles, concluiu Tales, que o presságio até já se cumpriu, pois bem vês a desgraça enorme que nos aconteceu, quando Erixidemo se negou a jantar conosco. 4. Já depois de havermos entrado, Tales elevou a voz para perguntar: em que lugar iria, afinal, reclinar-se tal sujeito para se andar a queixar? Assim que lhe deram a indicação, dirigiu-se para esse leito e ali se reclinou, convidando-nos a fazer o mesmo. Em seguida comentou: em boa verdade, eu teria inclusive pago a fim de partilhar com Ardalo a mesma mesa. Este Ardalo de Trezena era um tocador de flauta e sacerdote das musas ardálidas, cujo culto fora instituído por Ardalo o Velho, também de Trezena. Ora, acontecia que Crécio tinha enviado Esopo, pouco antes, em missão a Periandro e ao deus de Delfos, de maneira que também ele estava presente no banquete, sentado num pequeno escabelo, junto de Solo, que se encontrava reclinado no plano superior. Esopo disse então: havia um mulo da Lídia que, ao ver a própria imagem refletida nas águas de um rio, ficou espantado com a beleza e impotência de seu corpo, pondo-se a correr a toda a brida e a sacudir a crina, como se fosse um cavalo. Depois, ao tomar consciência de que era filho de um burro, estacou a presurosa correria e abandonou o orgulho e o entusiasmo. Nesse momento, Quilom fez o seguinte comentário à maneira lacônica: também tu és lento, mas andas com as correrias do mulo. Nesse instante entrou Melissa, que se reclinou junto de Periandro, enquanto Elmete se sentou junto de... Tem um trecho que está indecifrável aqui. A fim de participar do banquete. Tales virou-se então para mim, que estava em lugar acima de Bias, e perguntou: Diócles, por que não preveniste Bias de que o estrangeiro de Naucrates veio novamente à procura dele com problemas suscitados pelo faraó?
de maneira a que ele se mantenha sóbrio e concentrado até receber a mensagem. Há um bom tempo já, retorquiu Bias, que esse sujeito me tenta infundir receio com esse tipo de advertências. Mas eu bem sei que Dionísios, além de possuir muitos outros talentos, é também conhecido por libertador, devido à sua sabedoria. De maneira que, ficando eu bem atestado com a influência de Deus, não tenho receio de ir à luta com menos coragem. E assim entravam uns com os outros ao longo do banquete. Quanto a mim, ao ver que o jantar era mais frugal do que geralmente acontecia, veio-me ao pensamento que receber e convidar pessoas sábias e bem formadas não faz aumentar os gastos, mas, pelo contrário, até os diminui. Isto porque dispensa os excessos de iguarias, os perfumes exóticos, os bolos e a profusão de vinhos muito caros. Recursos estes que Perando usava no dia a dia, de acordo com a riqueza e o poder próprio de um tirano. Nesta ocasião, porém, procurava impressionar os convidados com a simplicidade e a moderação dos gastos. E não agiu assim apenas em relação a esses aspectos, pois também a mulher fez retirar ou ocultar os ornamentos habituais, apresentando-a com modéstia e recato. 5. Depois de se terem levantado as mesas e de Melissa haver distribuído as coroas, nós fizemos várias libações que a flautista sublinhou como um breve acompanhamento musical, afastando-se logo a seguir. Ardalo voltou-se então para Anacarses e perguntou-lhe se entre os citas haviam flautistas. Não, nem tão pouco vinhas, retorquiu ele de improviso. Mas há na Cítia deuses, ao menos? Insistiu novamente Ardalo. Pois com certeza, respondeu Anacarses, e conseguem entender a linguagem humana. Os helenos, pelo contrário, embora tenham a presunção de falar melhor do que os citas, acreditam que aos deuses agrada mais ouvir sons retirados de ossos e pedaços de madeiras. E se tu soubesses, estrangeiros, atalhou Esopo, que os atuais fabricantes de flauta puseram de lado os ossos de veado para usarem antes os de asno, pois acho que tem melhor sonoridade. É por isso que Cleobolina inventou a seguinte adivinha a propósito da flauta frígia. Um burro morto com a canela revestida de corno. Nas orelhas me bateu. É por coisa de espantar que, sendo o burro tão grosseiro e contrário ao dom das musas, consiga fornecer um osso tão fino e apto para a música. É essa a justificação, seguramente, comentou Lilocheno, para o fato de agentes de Buzires andarem a reclamar contra nós, habitantes de Naucrates. Com efeito, nós já usamos ossos de burro no fábrico de flautas. Na óptica deles, de resto, o simples fato de se escutar uma trombeta constitui desde logo um sacrilégio, precisamente por ter uma ressonância semelhante à do burro. Vós sabeis, pela certa, que o burro é desprezado pelos egípcios, precisamente devido a Tifon. Fim do capítulo 5.